Shabbat Shalom, pessoal. Hoje estamos aqui para gravar mais uma Paraxá, falar com vocês aí. E hoje eu estou com a minha querida irmã e amiga Wanda Straboniak. Tudo bom, Wanda? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Adriana, Shabbat Shalom, todo mundo, os ouvintes. E estamos aqui para falar mais um pouquinho do nosso Deus. É verdade, não tem coisa melhor, né, do que falar, louvar o nosso Deus. É maravilhoso, né? Que privilégio. E hoje, pessoal, para Shabbat Haloteha, ela é a 36ª do nosso ciclo anual de leituras, e ela está em Números, capítulo 8, 1 até o capítulo 12, versículo 16. Depois a Haftará, que são os profetas, em Zacarias, do 2, versículo 10, ao 4, versículo 7. Depois, a Brit Hadashah está em 1 Coríntios 10, de 6 a 13, e Terrilim, Salmos 68. Então, eu vou começar a falar um pouquinho com vocês da parte da Torá, que é a parte do livro de Números, que eu falou muito ao meu coração essa paraxá. Por quê? E principalmente o capítulo 9, porque eu percebi como Deus é detalhista, né? Então, no capítulo 9, ele falou sobre a celebração da Páscoa. Então, ele disse que teria uma data específica para se celebrar, naquele dia correto, né, do primeiro mês, e aqueles que estivessem impuros, ou seja, tivessem tocado em algum cadáver, e aí estivessem sem poder celebrar a Páscoa, eles poderiam celebrar no segundo mês do ano. Olha que coisa interessante, Deus dando uma oportunidade a mais para aqueles que não estavam puros poderem celebrar o Pêssar, né? Então Deus cuida muito do detalhe e o estrangeiro também podia celebrar. Então não era só para o israelita ali, para o do povo, mas o estrangeiro que estivesse junto, que quisesse celebrar, podia celebrar, né? E nesse capítulo também, o que eu achei muito legal, muito interessante, é que falou muito sobre essa nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Então, quando a nuvem parava, eles ficavam parados, acampados. Quando a nuvem levantava, eles entendiam que era para sair. Então, era uma forma de Deus falar com o seu povo. E o que que eu também gostei de tudo que eu li? Que Deus falava com Moisés face a face, né, Wanda? E com os profetas, na verdade, descia o Espírito de Deus, né, o Espírito de Adonai, através do Espírito dele, o Ruach, e aí eles profetizavam, né? Então, assim, Moisés teve essa oportunidade de ficar face a face com Deus. E como que é isso hoje para nós? Nós que cremos em Yeshua, nós fomos selados com esse Espírito dele na gente. Nós somos um templo desse Espírito, desse Ruach. E ele conversa, fala com a gente através da palavra dele e através desse Ruach que está dentro de nós. E aí, para falar um pouquinho sobre esse poder do Espírito, eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho da Haftará. É verdade, é um privilégio. E uma coisa também no Números, que eu achei muito interessante, no Números 9 e 10, fala aos filhos de Israel. Deus tratava o povo como filhos, são filhos. Que privilégio, de novo. Deus orienta a estada e a saída do povo ao comando do Eterno. Os filhos de Israel, de novo, os filhos de Israel, seguiam a viagem e, ao comando do Eterno, assentavam as tendas enquanto a nuvem pairava sobre o tabernáculo e permaneciam em suas tendas. Olha que delícia! Saber que o nosso Deus, ele fala, ele protege e chama os filhos. É um privilégio. Mas falando de espírito de Ruach, eu vi isso no Zacarias. E no Zacarias 4:6, a gente vê uma coisa também muito querida, muito linda. Não por força, nem por poder, mas
por meu espírito, diz o Eterno dos Exércitos. Então, Deus, o que que ele faz? Ele procura os corações rendidos, aquele coração que quer ouvir, porque quem não quer ouvir não vai dar certo, não é? Vai entrar aqui, vai sair do outro lado. Deus continua sustentando os que temem, mas não é temor de, não, é de uma obediência, não é medo, não é pavor. Medo a gente tem que ter do inimigo, mas Deus não é nosso inimigo, ele é nosso, ele quer o melhor para os filhos, por isso que ele chama filhos. E também tem uma coisa que Deus dá a disciplina, mas também é para aqueles que estão voltando para Ele e têm arrependido, estão arrependidos de coração, quebrantados. Nós precisamos estar quebrantados. E isso aqui é o que a gente precisa. A caminhada que começa com decisão passa pela prova e termina em comunhão eterna com Elohim. E como é essa caminhada? Hoje nós não falamos mais tete a tete e nem tem a nuvem, mas nós temos um coração e falamos, e ele mostra para a gente o que a gente deve fazer, ele guia a gente. Então, vamos continuar o quê? Deixando tudo para ele, porque ele sabe o caminho que a gente deve tomar. Não é isso, Adriana? É verdade, ele sabe de tudo e a gente tem que confiar nele. E uma coisa que eu fiquei um pouco impressionada foi que, apesar deles terem visto a nuvem, terem visto Deus falando com Moisés, mesmo assim o povo reclamava. E essa reclamação deixou o Eterno triste, né? Assim, e até castigou eles em alguns momentos, mas depois Moisés intercedeu, eles se arrependeram, e, e daí, até no capítulo 12 a gente vê os irmãos de Moisés, né? Miriam e Arão criticam Moisés, e aí a Miriam, ela acaba, Deus castiga ela com uma lepra, então uma semana ela ficou isolada, tudo mais. Por quê? Porque o pecado ele traz uma consequência para a nossa vida, né? Então, o que que a gente aprende daqui? Nós vamos pecar? Vamos, mas o que que cabe a nós? Nos arrepender, buscar a Deus, para Ele vir nos purificar, nos limpar e trazer esse arrependimento e essa salvação desse erro, não é? E na Brit Hadashah, achei interessante que, assim, cada um tem o seu papel no reino de Deus, né? Então, assim, Deus tem um papel para cada um no reino de Deus. E, e uma outra coisa que eu queria dizer também é que Moisés, quando se sentiu sobrecarregado, ele nomeou 70 pessoas para ajudá-lo. E aqueles 70 foram resolvendo os problemas para ele, para que o que chegasse para ele fossem coisas maiores, né? Ele realmente fez toda uma estrutura, né? Uma organização. E assim, o que eu acho que a gente pode aprender aí de tudo isso é como, o que que a gente entende dessa paraxá. Eu acho que esse relacionamento que Moisés tinha com Deus, né? Porque ele realmente falava com Deus face a face, né? É verdade. E esse relacionamento, Adri, nós temos hoje com o Espírito, com o Ruá. É, é verdade. Hoje é uma maravilha. E tem mais uma coisa, além desse relacionamento, a gente vê no Salmo 68, 3: mas alegrem-se os justos, regozijem-se diante do Eterno, regozijem-se grandemente. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre os céus pelo seu nome, regozijem-se diante dele. Quer dizer, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem que louvar, dizer, cantar e se alegrar. A alegria não é do mundo, a alegria é de Deus.
E aí eu achei umas coisas assim muito interessantes. O louvor deve ser estilo de vida, fundamentado na memória da fidelidade de Deus. Olha que lindo. Que lindo. Quando ajustamos nossa vida à Sua vontade, Sua presença deixa de ser um desejo e se torna realidade viva entre nós. Que maravilha! Que Por maravilha. isso que a gente está sempre contente e alegre, porque nós estamos juntos, nós não estamos separados, a gente não fica com receio de um monte de coisa. A gente sabe que tudo isso que está acontecendo, mas quando você tem o Espírito de Deus, a gente não fica mais com medo, não fica com medo de não poder comer carne, que a coisa vai ficar ruim, como o pessoal do tempo do Moisés. Vamos reclamar. Nós não estamos reclamando, nós estamos louvando e reconhecendo quem é o nosso Deus. E vamos cada vez mais reconhecer, agradecer e adorá-lo. Por isso, cada livramento, cada provisão, cada intervenção é um convite ao louvor. Vamos louvar, Verdade, vamos certo? louvar. É maravilhoso tudo isso, né? E que a gente possa também louvar com a nossa vida, né? Com os nossos atos, que sejam um louvor para Deus, né? A gente quer Amém. agradecer você que nos assiste e deixa um comentário e agradecemos muito a sua audiência e que vocês tenham um Shabbat de muito shalom. Shabbat shalom, pessoal. Shabbat Shalom com muito, muito shalom e muito louvor. Isso aí. Bye, bye.